Nós somos da página A Setlist, e aí eu gostaria muito que você, por favor, já falasse sobre você, sobre o seu trabalho, para as pessoas te conhecerem logo que elas assistirem. Oi, Mayara, tudo bom? Eu sou Jader, sou do Recife, sou músico, artista, venho na carreira musical há alguns anos, estou agora lançando meu novo single, Cheiro, e no meu trabalho eu faço uma pesquisa nos ritmos nordestinos como um todo, e mesclando eles com MPB, com a música pop, com a música eletrônica, com outras referências que eu tenho na minha carreira, mas sempre trazendo esse gostinho do Nordeste. E falando um pouquinho mais sobre Cheiro, Cheiro marca o início de uma nova fase, né, na sua carreira. E o que mudou, assim, no seu processo criativo e nas suas referências, se a gente pensar desde Quem Mandou Chamar, que foi, né, um disco de anos atrás, até esse novo trabalho? Sim, Cheiro é o primeiro capítulo dessa nova temporada que está por vir, é o primeiro single do meu próximo disco, que eu pretendo lançar ano que vem. E ele marca, acho que essa mudança. Eu me mudei para São Paulo logo depois do Quem Mandou Chamar. Depois que eu lancei o meu primeiro disco, eu me mudei aqui para São Paulo e comecei. E a cidade me influenciou. Eu adoro morar aqui em São Paulo, fui entendendo como, como é estar longe de casa, foi batendo saudade do Nordeste, mesmo gostando de morar aqui. Então, várias dualidades começaram a acontecer na minha mente, enfim. E tudo isso acabou fazendo parte do meu processo criativo. Eu acho que esse meu próximo disco, começando aí por Cheiro, traz esse resgate, essa saudade da minha casa, essa saudade dos ritmos que permeiam a minha vida. E aí, Cheiro já chega de cara, deixando isso tudo muito explícito, né? Cheiro é um termo muito nordestino que fala muito sobre carinho, fala muito sobre afeto, é o nosso jeitinho de dar carinho. Vou aqui te dar um cheiro. Então, essa palavra já estava muito forte na minha mente há um tempo, eu já estava querendo usar ela. E aí, no processo de composição do disco, que também foi uma fuga, eu saí daqui, eu ainda não tinha muito material para o disco, eu não queria fazer muito material para o disco, eu queria fazer em Recife. Fui para lá, a gente se encontrou, eu, Guilherme Assis e Barra, que são os produtores do disco, e a gente começou a compor muita coisa, a gente começou a compor muito. A gente passou uma semana numa praia, numa casa assim, sem ninguém. A praia foi durante a semana, então praia deserta. Então foi basicamente um retiro aí de composição e acabou vindo tudo. E você comenta muito dessa mistura, e aí a sua canção, falando bem especificamente de Cheiro, mas acredito que no álbum todo também mistura muito dessas bases, mais pro pop, mais para elemento nordestino. E aí eu fico pensando assim, como que você encontrou esse equilíbrio? Você comentou de São Paulo, e Uhum, tem, né, o som contemporâneo, as vivências que você teve aí, mas você resgatou muito as suas raízes. Então, sim. como que você encontrou, assim, foi uma ideia que você teve de realmente querer resgatar para colocar no seu álbum? Ou foi mais uma ideia, igual você comentou, teve o Retiro, eu vou fazer uma pergunta sobre isso também, vai ser uma ideia de lá. Como foi para colocar essa parte de mesclar isso? Olha, isso sempre fez muito parte do meu trabalho. Meu primeiro disco, que mandou chamar, também é sobre ritmos nordestinos, sendo que mais especificamente eu me debruçando sobre o forró, enfim, que é um gênero musical que sempre me atravessou desde muito novo. Então, no Quem Mandou Chamar, eu me debrucei muito sobre o forró, mas sempre mesclando com a música eletrônica, com o pop, com o meu jeitinho de ver as coisas. Já agora, eu sinto que eu continuo com o forró como uma base sólida do meu trabalho, mas eu comecei a resgatar outros ritmos do Nordeste. Esse cheiro já vem muito enfim, de batidas de outros gêneros. Eu fui começando a mesclar essa sensação. No disco você vai ver, vai ter, enfim, mais outros gêneros. Eu sempre fui muito versátil, eu sempre escutei de tudo, eu sempre quis ouvir de tudo, e, enfim, eu senti a necessidade de colocar isso no mundo. E teve o que você comentou também, que eu já tinha lido sobre. Eu achei muito incrível essa questão do retiro, esse retiro de composição que aconteceu em Serrambi, né? Foi isso?
Exato. E aí, como que foi assim essa experiência? Você já teve outra experiência parecida? Como que esse ambiente influenciou para vocês nesse todo o processo de várias composições que você chegou a comentar? Assim, nossa, foi muito especial. Eu nunca tinha tido uma experiência parecida. Eu acho que a distância foi essencial para esse processo, porque justamente como eu estou morando aqui em São Paulo, os dois produtores do disco atualmente moram em Recife, e a gente já tem uma conexão de produção conjunta muito forte. Eles são o mesmo time que produziram comigo Quem Mandou Chamar, Guilherme, que é uma das pessoas. Nossa primeira banda foi juntos quando a gente tinha 18 anos de idade, então a gente já tem uma conexão muito forte, muito antiga, então eu queria continuar fazendo com eles. E, enfim, online não estava funcionando. Eu acho que a gente passou muito tempo online já na pandemia. Essa história de fazer todas essas relações online, eu não estava curtindo, eu não estava me sentindo bem. Claro que eu já fui trabalhando no disco daqui, né? Eu já fui pensando direcionamento, alguns caminhos, mas eu também senti essa vontade de ir aberto, de não, vamos confiar no processo e ver o que os dias têm a nos oferecer. Então, eu marquei uma grande temporada em Recife. Eu passei 3 meses em Recife, no total. Mas sendo que a primeira semana desses 3 meses foi justamente na praia, mergulhando de cabeça. Assim, nós três, meu marido também foi, Igor, que tá assinando direção de arte, direção criativa do projeto também. Então, nós quatro juntos, na verdade, começamos a pensar nesse universo, do que é que seria esse disco 2. E Cheiro foi uma delas. Quando Cheiro foi composta, assim, foi automático. Quando a gente terminou de compor Cheiro, já me veio assim, esse é o primeiro single, é com essa música que eu quero começar. Eu acho que ela sintetiza muito o que está por vir, não posso dar muitos detalhes ainda, mas ela sintetiza muito esses próximos caminhos e, enfim, estou bem feliz. E agora eu vou falar, tem duas perguntinhas sobre o processo de composição de Cheiro e depois eu quero falar do clipe. Você comentou do Igor, né, que ele também está aí por trás disso e o clipe é lindíssimo. Mas falando um pouquinho da parte ali da escrita dessa música, você comentou sobre Cheiro, carrega muito afeto, né, e é uma identidade muito nordestina. Como que surgiu essa ideia de transformar essa expressão nessa canção que também fala sobre o amor? Olha, foi muito automático. Cheiro nasceu assim, de um jeito repentino. Acredito que em 40 minutos a gente fez a música toda já com a base. Não a base do jeito que, enfim, vocês estão ouvindo agora, mas já o início do que é que seria o ritmo de Cheiro, como é que seria essa estrutura da música, né? E aí, essa palavra já estava na minha cabeça. Eu já estava, eu gosto desse termo, esse termo é forte, eu acho carinhoso, eu gostaria de usar ele em alguma música. Ela já estava assim. Quando eu estou perto do processo de composição assim, de disco, quando eu estou perto de composição de música, eu fico meio atento assim, ao que me chama atenção, as palavras que me tocam de um jeito diferente. E essa palavra me tocou e ela já estava assim, permeando a minha mente, eu já estava querendo usá-la. E aí, não me lembro ao certo se foi Guilherme ou se foi o Barro que fez um beat, começou a colocar uns acordes e veio assim, muito rápido. O refrão foi a primeira coisa que chegou. Acho que a palavra já estava querendo ser vomitada, então eu já coloquei ela ali e o refrão surgiu. E aí o resto foi história, foi continuando, a gente foi continuando o processo e eu fui escrevendo e, enfim, ela saiu muito rápida, foi muito orgânico. E agora falando do videoclipe, o videoclipe, ele, tanto as cores, mas também ali a parte da filmagem é muito leve, assim, é muito delicada. E aí você comentou que o Igor também estava na direção disso, e tem o Thiago, que também fez parte desse processo de criação. E eu queria saber como que foi, assim, essa conversa mais criativa para fazer esse clipe, porque ele chama muita atenção. Traz um sentimento realmente, sabe? Quando você assiste, você pensa em cheiro, porque é tudo, as cores são muito leves, é tudo muito delicado. Como foi para criar? Nossa, eu adoro produção audiovisual. Eu acho que é uma das partes mais divertidas da carreira artística é você estar gravando clipe, é você estar criando esses conceitos audiovisuais mesmo. E Thiago também já é um parceiro muito antigo.
Ele é um diretor de cinema genial, também do Recife, que a gente já começou a trabalhar juntos há muito tempo. Acho que pré-pandemia, acho que 2019 a gente fez o nosso primeiro trabalho, que foi para minha primeira banda, que era essa banda com o Guilherme. Enfim, ele já começa a gravar clipes desde então. E Cheiro me veio muito na cabeça esse lugar de. Eu comecei a pensar nas flores. Eu disse: olha, eu acho que Cheiro é sobre flores. Joguei isso para ele. Falei, amigo, eu acho que Cheiro é sobre flores. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Ele modificou tudo de um jeito genial, mas eu dei assim um briefing. Ele disse: olha, beleza, vamos fazer isso daqui. E eu fiz: nossa, claro, com certeza, vamos. E aí se juntou com o Igor, que também assinou a direção de arte, que foi quem montou o cenário, foi quem escolheu as flores. Juntou também com Flora Negri, que foi a pessoa que fez a fotografia, assinou a direção de fotos mesmo, que é outra artista genial, também do Recife. Foi uma equipe bem recifense. Também na direção de fotografia teve Maiara. Muita gente boa, que eu estava doida para trabalhar um tempo. E para traduzir esse sentimento, traduzir esse lugar. Eu disse, caramba, essa música é leve, eu quero uma música que seja para, nossa, você colocar e andar de bicicleta, você colocar e estar na praia, é uma música assim, leve, alto astral, é para pegar o seu humor que está aqui e levar para cá, é para você ficar relaxado, então eu quero levar esse universo. E aí também teve Vini, que é um figurinista paraense genial, que também assinou o figurino e que encaixou completamente em tudo que a gente estava fazendo. Esse figurino é da Nalimo, que é uma marca pernambucana que já desfilou São Paulo Fashion Week, esse figurino, então ele conseguiu que a gente usasse no clipe. E, enfim, eu acho que tudo foi combinando para chegar nessa estética tranquila, calma, good vibes. Enfim, foi muito especial gravar esse clipe, tô super orgulhoso dele. E que bom que você gostou também. E conseguiu atingir tudo isso, porque realmente essa música leve, é a música para você se sentir bem. Você falou de andar de bicicleta, mas é muita música para você olhar uma paisagem, para você viver assim, é muito confortável, né, de se escutar assim, você realmente sente essa leveza. Logo da primeira vez que eu vi, eu senti, daí eu fui ver o clipe, aí tudo se encaixou realmente. Oh, coisa boa, Mayara. E aí agora eu tenho duas perguntas, uma é mais geral sobre a sua carreira e a outra é sobre o futuro. Mas primeiro, quando eu li sobre você, de início eu já vi que você teve parcerias musicais ali com Otto, com Johnny Hooker. E aí como que você enxerga o seu papel dentro dessa nova cena assim da música brasileira? Eu tô chegando com tudo. A ideia é abrir portas, abrir janelas, abrir espaços. Estou muito disposto, me sinto, obviamente, já parte dessa nova cena. Estou no começo, é difícil, carreira independente não é simples. A gente sabe que hoje em dia o mundo da música é difícil de ir adentrando, porque tem muita gente fazendo, tem muita gente com dinheiro, tem muitas gravadoras, então fazer isso na raça é difícil, mas eu adoro, eu me divirto, é onde eu me sinto bem, então estou chegando muito feliz. Tenho muitos amigos queridos que me abraçam, e essas parcerias eu acho que é o que mais traduz a música. Música é encontro, música é troca. Então, as parcerias musicais que eu fiz são grandes presentes que a vida me deu. Tanto o Johnny quanto o Otto, eles também moram aqui em São Paulo e viraram minha família. A gente se encontra domingo para ver filme, a gente, enfim, se encontra para, enfim, viver essas novas famílias. Tem a Ila também, do Pará, a gente tem um feat que eu adoro, e a Ila é uma pessoa queridíssima. Nesse próximo álbum vão ter mais alguns feats que, claro, que eu ainda não posso revelar, mas enfim, são pessoas que acabam. É muita intimidade fazer uma música juntos. Então, depois desse processo tão íntimo que é criar esse filho, acaba virando família mesmo, e eu super me divirto. Eu acho que é uma das partes mais especiais de estar numa carreira artística é poder estar interagindo com outros artistas de vários lugares do Brasil, porque o Brasil é muito rico e, enfim, é muito bom.
E aí, para finalizar, você disse que não pode falar muito, mas o álbum ele vai sair completo em 2026, então muito em breve. O que Mas, o público pode esperar dessa nova fase, assim, tanto em som quanto em narrativa, o que você puder contar. claro, eu acho que o público vai ficar muito surpreso. Como eu te falei, eu sou uma pessoa muito versátil e eu abusei dessa versatilidade nesse disco. Acho que o disco está muito amplo, acho que eu chego em muitos lugares novos que eu nunca me permiti chegar na minha carreira, tanto na minha carreira solo quanto na minha carreira anterior, com as bandas que eu tive. São lugares novos que eu sempre tive vontade de dialogar e finalmente eu me permiti. Eu disse: não, vamos fazer, vamos, enfim. E tá lindo. Eu acho que Cheiro sintetiza muito o disco. Eu acho que o disco tá nesse caminho, nesse lugar alto astral, nesse lugar de celebração, nesse lugar mais tranquilo. Os feats estão absurdos, absurdos. Estou doido para jogar no mundo e vai acontecer antes do que muita gente pensa. Então, já já tem mais música, já já tem disco, já tem começando a amarrar turnê, tem muita coisa chegando. Enfim, estou muito animado para 2026. É isso, Jader. Obrigada.